Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu consegui descobrir quantas gramas vai em cada molde. Aí eu tô pesando a água, que deu 393 ml. Aí eu taro a minha balança e coloco a quantidade dessa água dentro do meu molde. No caso, esse molde é o de eternização de coração. Por que eu taro a balança? Porque a quantidade que eu for tirar é o tanto que tem de ml no molde. Aí eu coloco a quantidade certinha para completar, tanto na parte de cima quanto a parte de baixo. A diferença entre as gramas da resina e o ml é pouca coisa, então não tem diferença. Dá para calcular assim. Eu aconselho a fazer numa pia. O problema é que eu tinha bastante molde e era muita coisa para mim estar levando na cozinha, então eu preferi fazer na mesinha mesmo, mas faz muita lambança. Aí eu já coloquei na parte de baixo a quantidade. E aí a gente vê quanto que deu. Ó, 332 gramas. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu acho que esse é um dos moldes maiores que eu tenho. E por isso ele fica tão caro, né? Porque precisa valer a pena o tanto de grama que você gasta em resina. Sem contar que a responsabilidade que a gente tem, né? Com as peças, com as coisinhas do bebê, né? Aí eu fui puxando. Se você tivesse numa pia de cozinha, era mais fácil, porque você jogava dentro de uma bacia, era mais prático. E aí eu fui puxando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Se tiver uma seringa maior também, de 20 ml, de 60, é melhor ainda. Essa é de 10 ml. Eu puxei tanto que eu cheguei até tirar o êmbolo do lugar. Derramei bastante água em cima da mesa. Então, vale a pena fazer na cozinha. Outra maneira também de você pesar as peças, né, para saber quantas gramas tem, você já pega as peças prontas, né, e pesa também, dá certo. Eu tenho a balancinha também de alta precisão, também daria certo de fazer, só que como às vezes o molde é maior, eu ia ter que usar potes maiores, então eu preferi essa balança que ela já dá uma numeração exata. Aí você vai puxando, vai colocando dentro do frasquinho para pesar novamente o outro molde, para ver quanto dá no outro molde. Eu também separei 3 tipos de copo. Um copo grande, daquele copo laranja que foi o primeiro que eu usei. Eu usei potinhos que eu cortei de dieta de hospital, sabe? Como eu trabalho no hospital, então descartava muito daqueles frasquinhos sem uso, né? Às vezes até com água de dieta. Aí eu cortava eles, né? Desinfetava eles, tudo cortava e é uma mão na roda, porque é muito maleável, é prático e eu uso bastante. Eu corto eles ao meio e uso bastante. Então eu usei ele e um menorzinho, porque os moldes variam, né, de tamanho, fica mais fácil de usar o copo conforme o tamanho dos moldes. Aí eu já tô terminando de puxar a água para passar pro outro molde. A minha balança só tá o pó da rabiola. Véia de guerra. Isso. Aí é o molde daquelas canetas de time. E aí eu peguei um potinho menor de água. Ó, 95 ml. Zerei ela, né? Tarei ela. Puxei na seringuinha e depositei no molde.
Conforme eu vou tirando a água do potinho, a balança já mostra para mim quantas gramas que tá faltando. Sobrou, eu vou lá e devolvo. Quer dizer, o do Palmeiras, 10 gramas. O que eu poderia ter feito aí? Poderia ter pego do próprio molde, aspirado essa água e já depositado na do Corinthians, que é a próxima caneta, né? Próximo molde da caneta. Mas eu devolvi pro potinho. Aí depois eu fui aperfeiçoando, né? Os outros moldes, mas aí ainda eu puxei todas elas. Então, o que você pode fazer? Puxa e já joga direto na próxima caneta. No próximo molde da caneta, você vai ver que vai faltar as gramas. O que sobrar, você joga de volta no potinho. E pronto, você já vai ver a quantidade que você vai utilizar de resina naquele molde. Elas são bem parecidas, os tamanhos. Ó, 95, era o que eu já tinha. Puxei na seringa. Coloquei no molde do Corinthians. Ó. Vai sobrar. E eu devolvo no potinho. 9 gramas. 9 ml, né? Como a resina é em gramas, então vai usar 9 gramas. Eu tenho um caderno, fui anotando um item por item, molde por molde e fui pesando. É cansativo, mas valeu a pena, porque agora eu sei o peso de todos os moldes, o tanto de resina que eu vou usar em cada uma. Se eu for usar metade, né, as etapas, então eu sei que eu vou usar a metade ou divido em 3 frações, né? Fica bem mais prático assim. E é isso, pessoal. Conta aí pra mim como você faz para saber quantas gramas vai no seu molde. Beijo, até a próxima!